Fala galera, vamos acompanhar a entrevista coletiva do Fernando Diniz após a vitória do Fluminense 2-0 contra o Internacional. É a primeira vitória do Fernando Diniz após o anúncio dele na seleção brasileira e vamos ver, vamos acompanhar o que Fernando Diniz falou sobre a vitória e também, é claro, respondeu várias perguntas também sobre seleção brasileira e Fluminense. Galera, vamos acompanhar aqui a coletiva. Parte tática. Então hoje eu acho que preponderantemente o time ele entrou muito agressivo, muito solidário. Jogar futebol, a parte tática para mim é quando as relações humanas elas conseguem dentro do campo acontecerem. O nosso jogo é um jogo muito solidário, precisa de muitas coisas, precisa de vontade para fazer, precisa de disposição para fazer, precisa de inteligência para fazer. Então essas qualidades humanas elas faltaram no jogo de São Paulo. Aí a parte tática ela não funciona. Quando falta essas coisas, a parte tática não corrige. Essas coisas, quando tem, ela corrige falha tática. Mas falha tática não é corrigida, falta de interesse em ganhar, a parte tática nunca corrige esse tipo de falta. Ao contrário, sim, quando a gente está com muita vontade, muito focado, jogando de uma maneira solidária, a gente pode errar alguma coisa taticamente, porque a gente errou hoje. Taticamente sempre tem erro, mas a gente corrige de uma outra forma. Porque essas coisas são mais importantes que a parte tática. Mas eu vou aproveitar a sua pergunta para falar um pouco de comportamento. Você sabe que você é um cara que eu respeito muito. E eu acho que a gente tem que aproveitar esses momentos. Não sei se vai adiantar muito, mas acho que é obrigação minha como pessoa falar. Tá? Aí 15 dias atrás, se as pessoas achavam que o ambiente era muito ruim no Fluminense, não jogaram um pó mágico e ficou bom. Então sustentem as coisas que vocês falam, porque não fica ao sabor das vitórias e das derrotas, porque é muito ruim viver assim, Gabriel, muito ruim. A gente fazer mais do mesmo, uma sociedade doente, que fica vendo isso. Essa maldição do resultado, então não pode perder, porque se perder todo mundo é ruim. Aí quando o torcedor faz o que faz, acontece esses casos que a gente vê que extrapolam, a gente acha que ninguém tem culpa. Aí a culpa é só de quem está fazendo. Todo mundo alimenta esse tipo de coisa. Aqui o ambiente nunca foi ruim, eu te falei mais uma vez, eu acho que alguém falou que se sustentou. Eu não sou um cara de mentir. Ambiente ruim nunca teve. Como é que o ambiente vai ficar bom do dia para outro? Só porque ganhou ficou bom? Muito pelo contrário, o ambiente é tão bom, mas tão bom, que ele soube saber passar essa fase tão ruim que o Fluminense passou, que está passando ainda, de hoje, vai ter de Flamengo domingo, a gente não sabe o que vai acontecer. Aí se perdeu o jogo, e aí acontece alguma outra coisa do outro jogo, que pode ganhar, perder ou empatar todos os jogos. Aí o ambiente vai estar ruim, aí a gente vai arrumar a coisa assim, você não se dá bem com o pessoal da comissão permanente, pô, não tem sentido uma coisa levantar esse tipo de questionamento. Aí você pega fontes assim, já falei mais de uma vez, penso que, como leigo falando de jornalista, se o médico é curar, o jornalista é apurar a verdade. Então, assim, se é muita coisa que não é verdade, isso vai ficar alimentando o torcedor de desinformação. Então a gente presta um mau serviço para a sociedade quando faz esse tipo de coisa. E não é bom viver desse lado assim. Isso é o que faz a gente perder muito jogador de futebol, a gente perder treinadores, que assim que vai fica aquele ambiente ruim, e aí se sai e acontece uma sequência de resultados ruins, sai o treinador, sabe o que fica parecendo? A verdade que não era. Aquilo vira verdade. E nunca foi verdade. Por que a gente não muda? E o dia que for vai ser, mas vai apurar, porque não foi. Absolutamente não foi. Eu jamais ia chegar aqui e falar isso se tivesse acontecido o que foi noticiado. Jamais iria falar. Ia deixar passar, poderia ser que eu não falasse nada, ou confirmasse, mas assim, defender não. Então aqui nunca teve ambiente, pode ser que um dia eu nunca tive ambiente ruim no Fluminense nem em 2019, que a gente perdeu, muito pelo contrário. O ambiente é bom, as pessoas são boas, os jogadores são solidários, o Marcelo está cada vez mais inteirado com o time. E é isso que a gente tem que falar. Então, assim, vá atrás, assim, se for mesmo isso que eu estou falando, pegue e divulgue com a mesma ênfase que você e outros, assim, colocaram naquela semana, porque assim, senão não tem graça. Senão a gente fica ao sabor do resultado, ao sabor do resultado, ao sabor do resultado. Aí quando ganha é bom e quando perde é ruim. Quando ganha é bom, quando perde é ruim. Isso está sendo muito ruim faz muito tempo, futebol brasileiro. Você sabe que eu te respeito, que eu gosto de você, eu te trato com educação. Mas quando você faz esse tipo de coisa, parece que não, mas você faz, acaba contribuindo para uma coisa que pode acontecer e terminar numa coisa ruim que talvez você nem queira. E eu quero o melhor, não só para você, mas para todo mundo que está aqui. A minha relação com vocês é ótima, eu não sou de responder jornalista, eu fui muito criticado a minha carreira inteira, muito criticado. Nunca fiquei assim por embate, eu acho que as pessoas falam o que querem e eu vou fazendo aquilo que eu acredito. E vou seguir assim. Tá? Boa noite, Diniz. Primeiramente, parabenizar pela vitória. Victor Rockenbach, da Web Rádio Sintonia Esportiva. Então, Diniz, no segundo gol do Fluminense, a gente vê o Martinelli fazendo facão, né? Indo para o primeiro pau.
para testar na cobrança do Marcelo, como um elemento surpresa no segundo gol do Fluminense. Isso foi uma jogada que foi treinada, foi um improviso de campo? Como é que aconteceu essa jogada? Conta pra gente. Uma jogada que foi treinada. Foi isso que eu chamei o Marcelo para a gente decidir. Na mesma situação da batida do Marcelo, tinha 3 possibilidades. E aí selecionou, acho que é a melhor possível e acabou saindo o gol. Mas foi uma jogada treinada. Diniz, boa noite. Primeiro, parabéns pela vitória. Sou Almeno Campos, da Rádio Alternativa Esportes. Hoje foi seu primeiro jogo à frente do Fluminense, logo após de se tornar oficial você como técnico interino da seleção. Quando foi divulgada a escalação e quando apareceu o teu nome no telão, uma parte da torcida do Fluminense vaiou, uma outra parte aplaudiu. E logo após o final do jogo, você puxou a fila dos jogadores do Fluminense, puxou os aplausos e a maior parte do estádio gritou pelo teu nome, te aplaudiu também. Como é que foi para você vivenciar esse mix de sensações nos últimos dias? Porque muitos torcedores ficaram insatisfeitos, né, por você estar tendo essas 2 funções, mas como é que foi para você vivenciar tudo isso nos últimos dias, Diniz? Então, na realidade, eu não ouvi as vaias porque eu estava no vestiário, então só fiquei com a parte boa. Então não posso falar da parte ruim. Mas eu entendo o torcedor, assim, ficar chateado e faz parte do jogo. Mas eu procurei fazer as coisas da melhor maneira possível, com muito respeito ao Fluminense e à seleção. Acredito firmemente que tomei a melhor decisão. Diniz aqui, Thiago Lima do GE, parabéns pela vitória. Diniz, 2 perguntas rápidas para você. Primeiro, falando um pouco da parte tática ali, eu reparei muito que o Lelê hoje, ele estava como se fosse um segundo centroavante com o Cano, né? Entrando muito na área e deu uma movimentação diferente ali para o ataque, acho que até confundiu a marcação do Inter. Queria saber se para você funcionou legal, foi como você pensou essa formação, né? Essa tática de 2 centroavantes, e queria só te perguntar rapidinho, Diniz, porque entre as pessoas que comentaram sobre a sua situação de assumir a seleção e o Fluminense, 2 personagens do futebol, um deles foi o Mano Menezes, que falou que acha perigoso. Queria saber se essa declaração chegou até você, como é que você recebe ela? Alguém me falou alguma coisa, não sei se usar esse termo, mas assim, cada um tem uma opinião, entendeu? Se essa opinião do Mano, é a opinião do Mano. E na vida que não corre risco nenhum, mais risco está correndo. Eu sei, estou claro, assim, estou em paz comigo, então o Mano pode achar isso e eu posso achar que é uma grande, como eu acredito, eu acredito que é uma grande oportunidade, acredito que é um prêmio, acredito que é um sonho se realizando, é um monte de coisa positiva. E que pode ter algum perigo, viver, já falei isso uma vez, como diz Guimarães Rosa, viver é perigoso. Então a gente tem que saber viver. Em relação ao Lelê, tudo aconteceu de maneira muito positiva. Acho que o Lelê deu muita mobilidade para o time, não só na questão de ter muita presença na área, como teve no gol, acabou no gol do Samuel, ele foi uma figura importante ali de estar dentro da área. Deu muito facão, ajudou muito na marcação, é um jogador muito forte, um jovem que não teve base no futebol, que fez uma campanha brilhante pelo Volta Redonda, e está se ambientando com esse futebol que a gente milita, eu e vocês, que não é o mesmo futebol do Volta Redonda, porque jogar em time grande é essa coisa da pressão, de você ter que dar resultado o tempo todo, se você não joga bem, você não presta. Então ele está se ambientando, a gente está dando todo o suporte, e eu acho que é um jogador que tem um futuro belo pela frente. Diniz, boa noite. Voltando um pouco no tema da pergunta da seleção, uma imagem que viralizou foi você no apito final jogando um coração para o torcedor. E se você falasse mais sobre isso e qual mensagem você quis passar para o torcedor com aquele momento? Eu não quis passar, na verdade, eu não pensei em passar mensagem, Marcelo. Eu só fiz o que eu tenho vontade de fazer. Eu já falei mais de uma vez, eu sou extremamente grato à torcida do Fluminense. Gratíssimo. Não tenho queixas, até aqueles que eventualmente ficaram chateados ou com receio de alguma coisa. A torcida como um todo me abraçou de uma maneira muito grande, me ajudou muito aqui em 2019, tem me ajudado muito. Então tudo isso que está acontecendo na seleção, a torcida, a gente tem que ficar um pouco feliz junto comigo, porque ela é parte importante disso. Se ela não tivesse me acolhido da maneira que me acolheu, a gente não sabe como é que seria isso tudo. Desde que eu estou aqui, a torcida tem sido um grande aliado, uma grande aliada do time e uma grande aliada minha, de maneira especial. Falei o que eu tinha que falar na coletiva, a oportunidade surgiu num momento em que eu não pensaria em sair do Fluminense.
porque eu queria continuar esse projeto até o final do ano, não achava justo. E do jeito que aconteceu, eu achei bastante justo e eu achei a coisa exata para se fazer nesse momento. Mas a torcida é uma torcida que eu, em relação a mim pessoalmente, é uma torcida que consegue enxergar do meu trabalho, coisa, já falei mais de uma vez isso, coisa que as pessoas que militam no futebol, às vezes até na imprensa, não reconhecem, não conseguem ver aquilo que está acontecendo. E por algum motivo subjetivo, até a torcida do Fluminense, desde 2019, ela enxerga aquilo que o meu trabalho de uma maneira diferente. Então eu tenho muita gratidão por ela. Diniz, boa noite. Igor Siqueira do UOL. Uma questão, você mencionou numa resposta anterior elementos diferenciais aí do jogo para o São Paulo para esse, como, por exemplo, vontade para fazer, uma linha de mobilização. Jogadores antes, no ciclo anterior da seleção, eles tinham aquele buzz assim, nossa, o Tite está no estádio me vendo. E essa relação sua com o Fluminense agora, você está vendo os caras todo jogo. Então, todo jogo, o técnico da seleção ou do clube está ali ao mesmo tempo observando os caras. Você entende que pode ter um fator a mais aí ao seu favor nesse caso, de ter sempre o time mais mobilizado, como teve hoje, já que você, ao mesmo tempo que é o chefe imediato, pode ser o chefe que vai projetá-los para alguma situação na seleção brasileira? Eu não entendi muito o que você falou do Tite, no fundo. Eu citei o Tite porque, por exemplo, quando o Tite costumava visitar os estádios, né, tinha aquele buzz, aquele alvoroço, nossa, o Tite está lá em cima, está me vendo, o jogador talvez pudesse ter um efeito motivacional a mais. No seu caso específico, você está ali na beira do campo, né? A observação é simultânea, óbvio, com a raiz da sua função nesse momento. Então, você acha que pode, talvez, passar a desfrutar de uma mobilização talvez mais constante do time, como você mencionou numa questão anterior? Mas se isso tiver fundamento, o adversário deveria ficar mobilizado, né? Então assim, não acredito muito nisso, não. Sinceramente, eu acho que não foi isso hoje, não vai ser isso. O jogador acho que não entra pensando nisso, acho que entra para fazer o melhor. Eu não creio que isso aconteça de uma maneira que determine alguma coisa. Pode até passar por um outro jogador, mas de maneira geral, acho que não acontece. Boa noite, Diniz. Daniel Santiago, Rádio Roquete Pinto. Semana passada, o Eduardo Barros ele falou até na coletiva contra o São Paulo que agora, nesse mês, né, o Fluminense vai ter semanas cheias para trabalhar e que o Fluminense não estava conseguindo ter isso, até quando teve aquela pausa para a data FIFA, foi mais para recuperar os jogadores do que para exatamente conseguir fazer os trabalhos de correção, taticamente, né? E agora você começa essa primeira semana tendo esse trabalho. O que você já conseguiu trabalhar essa semana, que você já consegue ver o time em campo, já consegue ver o trabalho já com esse tempo maior para descansar o time, para poder trabalhar, você também já projetando já o mês inteiro que você vai ter, esse mês todo, né, de semanas livres para conseguir ter mais esse tempo com o time? Para mim, ter semana livre sempre é bom. Sempre. Procuro aproveitar da melhor maneira possível. Aquela primeira, a data FIFA, a última, a gente treinou pouco e recuperou muitos jogadores. Tinha feito não sei quantos jogos de sequência, tinha muitos jogadores no DM, muitos jogadores fadigados que precisavam de descanso. Essa semana, diferente daquela, a gente conseguiu dar uma folga de 2 dias para os jogadores e treinamos, igual eu falo carioca, a vera. Treinamos muito, muito mesmo. E com semanas cheias, a gente treina muito e chega e sabe tirar o pé na hora certa para chegar no jogo em boas condições de fazer um bom jogo como hoje. Isso não quer dizer que isso é o que vai determinar o resultado do jogo, é uma coisa aleatória. Tem mais gente que vai ter semana cheia para trabalhar. Mas a gente sabe aproveitar e a tendência do time é ganhar mais condição. A gente também tem o retorno de alguns jogadores que já estão no DM se esperando. Então, essa semana cheia para mim é um grande alívio e uma grande oportunidade para melhorar o time. Diniz, boa noite. Duda, do Grupo Globo, Sport TV. Queria que você falasse um pouquinho sobre os laterais. Marcelo, Samuel Xavier, o que os dois têm de importante e mudam no teu time quando eles estão em campo? Os dois fizeram uma partida muito boa hoje. Então, o que eles trazem para o teu esquema e para o Fluminense? São dois jogadores com carreiras bem diferentes, é verdade, mas que jogam muito bem. E o Samuel, desde a minha chegada aqui, ele passou a ter uma regularidade, uma importância crescente no time. E ele participa, ele é um jogador que está num grau de confiança alto. Eu tive a oportunidade de treinar o Samuel no comecinho da carreira dele, em Jundiaí. Ele tinha 18 anos e eu que botei ele na lateral, que ele era meia. E
E reencontrá-lo aqui, eu acho que facilitou, porque aquela semente ficou nele, da mobilidade, de poder saber aproveitar os espaços, de sentir confiança também naquilo que eu proponho para ele fazer. E eu fico muito feliz dele estar vivendo esse momento e gozar desse prestígio que ele gosta da torcida. E o Marcelo é meio que um caso à parte. Para a gente é uma honra ter o Marcelo aqui, ter um dos melhores jogadores que a gente viu jogar nos últimos 15 anos. É o que eu acho. Sempre achei ele um cara formidável para vê-lo jogar. E tê-lo aqui é muito dignificante para o Fluminense. E ele está cada vez mais interessado. O Marcelo, essa semana, ele fez uma semana de um garoto. Ele treinou todas as sessões do começo ao final. E jogou 90 minutos, primeira vez que ele não saiu. Pediu para não sair. E eu acho que o que o Marcelo precisa é estar sentindo bem e ter prazer em jogar, porque ele é um jogador de bola muito mais que um jogador de futebol. Ele gosta da bola, ele gosta de fazer aquilo. Se ele está no campo, ele fica com a bola, ele e a bola, brincando, fazendo malabarismo, leva os filhos para brincar. Então ele é um típico jogador brasileiro que é apaixonado pela bola e dotado de uma técnica e um talento no quilate assim mais elevado, na última prateleira, acredito, do futebol do mundo. Então, para a gente é muito bom tê-lo aqui e ele recuperar esse prazer de jogar. E tem tudo aí para terminar essa temporada jogando muito bem. Tá aí, Fernando Diniz falando depois da vitória para cima do Internacional. Galera, a coletiva do Diniz, né? O Diniz aí foi bem claro com a imprensa sobre a crise, né? Que inventaram que o Fluminense estava em crise por causa de Marcelo e tal. E hoje a imprensa já tem uma posição totalmente diferente, que ele falou, tem que sustentar as palavras, tem que sustentar o que foi dito, né? E agora a imprensa, quando ganha, tá tudo bem. Quando perde, é crise. E o Diniz tem razão, entendeu? E do outro lado, Mano Menezes também. Mano Menezes sempre adora criticar todo mundo, né? Parece ser um pouco de inveja, né, da seleção brasileira, entendeu? Eu acho que a intenção dele era ir para a seleção, entendeu? E não tem mais essa oportunidade, entendeu? E é exatamente isso, galera. O Diniz aí tem todo o mérito aí de estar na seleção brasileira pelo trabalho que ele tem feito aí pelo time do Fluminense, galera. Esse foi o vídeo do nosso canal. É muito importante aí que você deixe seu like, se inscrevam e ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal.